Não por ser ele, mas pelo assunto. Aí eu vou tentar alegrar o dia de vocês. Vou contando a história como se fosse uma palhaçada mesmo, para ver se ajuda. Então vamos lá. Mundo socialista e Revolução Chinesa. Ei, já começou a gravar? Já começou a gravar. Deixa eu só confirmar, porque esse, né, às vezes está gravando. Perfeito. Pronto. Então se liga. O primeiro, a gente precisa entender o que é o socialismo. Poxa vida. A pessoa fala tanto em socialismo, principalmente nas últimas décadas, e no Brasil, principalmente de 2014 para cá, a gente tem falado muito no que é socialismo, comunismo, nessas coisas e tal. E aí a gente precisa entender para a gente não cair no erro, né? Para que a gente não seja, não fale algo de maneira equivocada. Então, primeiro, o que é socialismo? Socialismo é um sistema político-econômico, certo? Ele surge ali por volta do século XIX e ele tem um objetivo muito claro: é amenizar as desigualdades sociais. É o principal objetivo do socialismo. E ele surge em que contexto? Você tem que entender que o contexto que ele vai surgir é num contexto onde eu tenho ali a Revolução Industrial, né? Você vai ter um processo de industrialização mundial, indústria cresce aqui, cresce acolá e papapá. Tem muita indústria crescendo, os donos das indústrias, né? Estão cada vez mais ricos, né? E os trabalhadores estão cada vez mais pobres. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar quase 16 horas por dia para ganhar migalhas, sem direito trabalhista nenhum, certo? Zero de direito trabalhista, não tinha. Então, isso foi uma coisa que foi causando revolta em alguns pensadores, né? Com bases também dentro do próprio iluminismo. E aí, o que é que vai começar a acontecer? O povo vai começar a dizer: rapaz, eu estou trabalhando 16 horas, feito um condenado aqui, para ganhar essa mixaria e eu ainda não tenho direito de porra nenhuma. Aí o povo vai começar a questionar isso aí. E aí alguns pensadores, avariando o tipo de socialismo que a gente vai ver mais para frente, vai dizer que isso está errado. Que não existe você trabalhar 16 horas, você, sua esposa, seu menino, tudinho, seu marido, seu menino, tudinho de novo, para ficar ali de boa e ganhar pouco, sem direito nenhum. Se você perdesse uma mão, perdeu a mão, você não tinha direito. Se você perdesse um pé, perdeu o pé, né? Sem direito nenhum. Então, fica um negócio muito. Era um negócio muito jogado, sabe? Era um negócio muito, tipo, vai, trabalha aí e aí reza para não acontecer nada contigo. Beleza. Então, quais são os pontos principais? Combater as injustiças sociais causadas pelo capitalismo. O socialismo vem fazer frente a esse capitalismo. Que era que eles questionavam as horas excessivas de trabalho, salários baixos, ausência de direitos, produção de coletividade. Coletividade vai ser muito importante, a ideia da produção de coletividade, fim da propriedade privada e para amenizar a desigualdade social. E aí o proletariado, através de uma revolução, como aconteceu na Rússia, a gente viu semana passada, espero que vocês lembrem, como a gente viu na Rússia semana passada, através de uma revolução, né, teve a primeira revolução que tirou o czar, a segunda revolução que tirou os bolcheviques, que tirou os mencheviques e colocou os bolcheviques no poder, certo? A partir da revolução. E como a gente vai ver também na China hoje. Bem, as principais características é uma propriedade pública dos meios de produção, então os meios de produção se tornariam públicos e não mais privados. Uma estatização do capital. O que é uma estatização do capital? É a economia na mão do Estado, é uma economia controlada pelo Estado. Definição de preço e regulação econômica também pelo Estado. O Estado é quem diz quanto cada coisa vai custar. Monopólio econômico do Estado, certo? O Estado tem um monopólio, toda a economia está centrada nele. Ele é o centro da economia do país. Fim da propriedade privada, ou seja, ele defende a reforma agrária, é defensor da reforma agrária. Igualdade entre a população, isso, isso a gente consegue ver bem em se tratando do socialismo. E o monopólio do Partido Comunista. É importante dizer, como eu já disse em outras aulas, o problema não está em ser socialista ou ser capitalista.
na sua forma econômica ou na sua forma social, por mais que eu acredite que o socialismo é mais justo, eu acho que seria melhor. Mas, porque você vai dizer, mas na Venezuela tem o comunismo e é ruim porque as pessoas não têm liberdade. O problema não é o comunismo, o problema é a ditadura. Vocês têm que entender que o problema sempre é a ditadura. O problema sempre foi e sempre será a ditadura. A ausência de liberdade. Esse é o problema. Não é o regime econômico, político, no caso de ser socialismo ou ser capitalismo. Não, não é esse o problema. O problema é ser ditadura. Né? Como a gente teve as ditaduras que vocês viram no regime totalitários, como a gente vai ter as outras ditaduras, como a ditadura que teve, como a ditadura de Maduro. Certo? Então, o problema é a ditadura, o problema é a ausência de liberdade. Certo? Então, essas são as principais características. E se aí você pudesse me perguntar qual é a característica mais importante do socialismo, é amenizar ou erradicar a desigualdade social. Certo? Uma sociedade socialista ela tem que diminuir os seus índices de desigualdade social. Beleza? Então, essa é a principal característica do comunismo, do socialismo. Socialismo, principal objetivo, característica, o que é que os caras querem de verdade é justamente isso. É pegar no contexto todo da sociedade e amenizar a condição social de cada um. E aí a gente entra nos tipos de socialismo. A gente tem praticamente 3 tipos, claro que tem outros, né? Como a gente vai ver o da China atualmente, você vai ter tem muita gente, a China é comunista, mas é capitalista. Pouco se sabe que, na verdade, quem fala uma coisa dessa é porque ainda não sabe que existe um tipo de socialismo que é feito dessa forma. Não se sabe. Não, tipo, as pessoas falam, mas não sabem que existe, né? E aí vamos lá para os tipos de socialismo. O primeiro socialismo que a gente tem é um socialismo utópico, onde você tem Saint-Simon, Louis Blanc e Robert Owen, que são os idealizadores desse tipo de socialismo, e eles acreditavam que, assim, eles tinham uma influência muito grande dos iluministas, principalmente Rousseau. Rousseau traria muito bem essa questão, e vocês vão lembrar que Rousseau foi um crítico da propriedade privada. Né? Façam esse link. E aí, o que é que acontece de fato? Eles defendiam que a sociedade ela mudaria sem influência de guerras. Tipo assim, não, a gente pode instalar um socialismo aqui sem precisar de guerrear, sem precisar de uma luta armada. Dá para fazer isso de uma forma pacífica. Dá para fazer isso de uma forma que eu, enquanto empresário, se eu não me engano, Robert Owen era empresário e ele tenta até, tipo assim, fundar um socialismo dentro de sua empresa, o que dá muito certo, porém, mais tarde não dá mais, porque quando os seus sócios assumem, caga tudo e não dá mais certo. Mas eles defendiam um socialismo implementado de uma forma pacífica, né? Então, qual a principal diferença? Qual a principal diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico, que é o de Marx e o de Engels? É que o socialismo utópico como a palavra já diz, é uma utopia, né? É uma coisa assim incrível. Vamos mudar a sociedade sem nenhuma revolução, sem nenhuma luta. Vamos mudar a sociedade simplesmente porque todas as pessoas vão aceitar isso, certo? Então, realmente é como Maria Gabriela ficou muito grande, chamada Gabi. Como Gabi disse, é, é muito grande, sabe? Tipo, é muito grande, vai, tô falando o nome, cara. É muito ideal, sabe? É muito mundo das ideias. Você partir para um socialismo onde todas as pessoas vão aceitar o socialismo e vai tudo dar certo, e acabar a desigualdade e tá tudo bem. Né? É muito difícil, é muito utópico, de fato, imaginar que isso vai acontecer. E esse vai ser o ponto de crítica dos nossos queridos, né? Marx e Engels, eles debatem sobre o socialismo científico, e eles debatendo sobre o socialismo científico, eles criticam o socialismo utópico nesse ponto. Por quê? Tanto Marx quanto Engels, eles defendiam que, através da revolução,
o proletariado ia assumir o governo e aí implementar a chamada ditadura do proletariado, onde o povo ia governar, onde os trabalhadores iriam governar. Então, para Marx e para Engels, precisava-se existir uma revolução. Então, veja só que a revolução é o caminho. Você precisa lutar. Então, é esse o ponto-chave de diferença entre o utópico e o científico. É porque o utópico defendia que nas coisas dá certo, pacífico, paz. Enquanto que o científico diz, rapaz, se tu não for lutar, tu não vai mudar isso, não. Tu tem que lutar, tem que dar a cara a bater, tem que ir para cima, pô. Senão não vai dar certo. E aí, eles fazem essa crítica direta ao socialismo utópico, né? Gabi disse que eles pensavam que a revolução ia acontecer nos países, fugiu aqui de mim do chat, deixa eu ver, que a revolução ia acontecer em países industrializados, né? Exato, exato. Ótima colocação. E aí, isso, outro patamar do capitalismo. A gente, inclusive, é um ponto interessante, porque quando eles fazem essa crítica direta, às vezes a gente acha que por ter tipos diferentes de socialismo, significa que não tem uma mesma base. Né? Na verdade, tem a mesma base, os princípios, fim da propriedade privada, amenizar a desigualdade social, todos estão mantidos. A diferença é entre socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo, que são os três principais tipos, é a forma com que isso vai acontecer. Socialismo utópico diz que isso vai acontecer de forma pacífica. Enquanto que o socialismo científico diz, ei, filho, tem que dar a cara a bater, tem que quebrar o pau. Tem que quebrar o pau. Certo? E aí, o que é que ele traz mais, o socialismo científico? Que o socialismo é um processo intermediário entre capitalismo e o comunismo. Então, a ideia dos bolcheviques, dos mencheviques estavam certas. Na verdade, é muito complicado dizer o que é certo ou errado, porque são pensamentos diferentes, né? Mas, o que é que acontece? Para Marx e para Engels, nesse caso, o socialismo é uma fase intermediária, e foi mais ou menos o que Lenin fez. Lenin pegou uma Rússia capitalista, tentou fundar direto um comunismo, não deu certo, e aí voltou para a base do socialismo, sendo o socialismo um intermediário. Então, o socialismo é como se fosse assim, fossem fases. Você é capitalista, aí eu vou implementar o socialismo, e depois do socialismo é que eu implemento o comunismo. Porque qual é a ideia do comunismo? A ausência de Estado. O comunismo é quando eu não tenho, no caso, o fim de governo, no caso, fim da polícia, controle social, fim das classes sociais. Fim das classes sociais é o ponto de destaque, certo? Eu quero acabar com as classes sociais, não existe. E fim da economia de mercado. Esse é o objetivo final. Só que isso é alcançado com o comunismo. Só que para chegar até o comunismo, você não pode pegar um país capitalista, chegar aqui, pronto, pegar aqui o Brasil. A gente faz uma revolução, né? A gente fez uma revolução, botou o Bolsonaro para correr, matou ele afogado, não sei o que e tal, Deus me livre, tá, gente? Tiramos ele do poder. E aí, o que é que acontece? Ele vai pegar dentro de toda a estrutura, da sociedade, a gente vai tirar o capitalismo, vai implementar um socialismo, onde a gente vai começar a estatizar empresas, onde a gente vai começar a colocar as ideias, fazer reforma agrária, e aí, por fim, lá quase terminando todas as reformas, a gente vai abolir as formas de governo. E quem vai passar a ter o poder agora é o próprio povo, é o próprio proletariado, certo? Então, o socialismo é uma fase intermediária entre capitalismo e comunismo, certo? E aí a gente chega no anarquismo, que é uma forma de socialismo que deseja o fim absoluto do Estado e total liberdade, onde o governo é feito
pelas pessoas, não existe divisão de classes, não existe divisão de classes, certo? E é um comunismo radical, é um comunismo excessivo, é um comunismo que a gente diz assim, tipo, pá, pá, cortou cabeça, jogou fora, que já vamos implementar comunismo, fim de Estado. Liberdade total ao povo. Não é, e assim, o anarquismo é pouco falado, porque é uma corrente que pouco dá certo. Na verdade, todas as tentativas de anarquismo foram facilmente derrubadas, porque não rola, tá ligado? Tipo, as pessoas precisam de um tempo para adaptação para poder chegar. Né? Então, se você me perguntar, quer dizer que nunca existiu um país comunista? Nunca existiu um país comunista. Na história do mundo, nunca existiu, pelo menos assim. Você vai dizer, mas a Coreia é comunista, a Coreia do Norte é comunista. Exatamente. É uma sequência. Você tem capitalismo, aí você vai implementar o socialismo, as ideias do socialismo, até chegar ao comunismo. Nós não tivemos nenhum país comunista, propriamente dito falando, porque nós não tivemos nenhum país que disse assim, fim do Estado, fim do governo. A Coreia do Norte é comunista. Não, a Coreia do Norte é socialista. Tem governo. Se tem governo, não pode ser comunista. Usa força de repressão, então já não tem tanta liberdade para o povo. Então também ela não é comunista. Porque para ser comunismo, eu não posso ter Estado, eu não posso ter governo, certo? Então, para ser comunismo, eu não posso ter governo, eu não posso ter Estado. Então, é todo um processo de construção. A China é socialista, a China não é comunista, não existe. Quem mais chegou perto, quem mais se aproximou de um comunismo foi Cuba. Quem mais se aproximou de um comunismo foi Cuba. Só que Cuba também não chegou a ser comunista porque não chegou a ter uma ausência de Estado. Porque a fase final do comunismo é extinguir o Estado. E Cuba não conseguiu, né? Nem mesmo com Fidel. Beleza, povo. Todo mundo entendeu, né? As três formas de comunismo, as três formas de socialismo, as diferenças entre cada uma e que o socialismo é uma fase intermediária. Você tem um país capitalista, depois você começa a implementar as ideias do socialismo para no final você extinguir o Estado. E aí quando você acaba com o Estado, você chega ao comunismo. Essa imagem que vocês estão vendo, esse mapa, é para indicar o mundo socialista, né? Dentro do mapa. Aqui vocês estão vendo a Rússia, certo? E aqui, ó, que paísinho é esse aqui? Esse paísinho grande. Quem chuta? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? China. Muito bem. É dela mesmo que nós vamos começar nosso bate-papo. Wesley, eu vou entrar um pouquinho na sua aula, me perdoe. Vou contar essa historinha para vocês. É o seguinte: a China, a China é um país totalmente cultural. Como a gente viu ali no Ano Novo Chinês, como a gente viu no Ano Novo Chinês, é um pessoal muito tradicional, respeita muito as suas tradições, suas festas, sua cultura. E a China, em questão de cultura, a China sempre foi muito fechada. A China sempre teve muita dificuldade de deixar que outras culturas adentrem e se misturem com sua cultura. A China sempre foi muito tradicional. Ela sempre carregou os princípios da cultura dela consigo. E aí, nessa época, né, existia uma dinastia chamada dinastia de Manchu. Tinha lá um imperador e tal. O imperador, a China era extremamente agrária, extremamente agrária. Se tem uma coisa que a gente produz na China, é a parte rural, a parte agrária. Então, a gente estava conversando lá com o imperador, estava trocando umas ideias, e aí ele disse assim, rapaz, vocês sabem o que eu acho mais bonito na China é a nossa tradição. Vocês sabem disso.
Só que tem uns caras aí fazendo um negócio de um tal de um neocolonialismo, um tal do imperialismo aí do século XIX, que tá invadindo tudo que é canto, pô. Ó, os cara destruíram a África de novo, já invadiram a África de novo, estão começando a vir para a Ásia, estão começando a entrar na China. E eu não posso aceitar uma coisa dessa. Como é que eu aceito um troço desse? O povo querendo invadir aqui para trazer essa, para ocidentalizar a nossa cultura. Não, a nossa cultura é a nossa, é tradicional. Aqui a gente respeita. E aí, rapaz, e isso a gente tava comentando, né, com ele, com o imperador da China, da dinastia Manchu, e ele saiu assim, ó, o que é que o senhor tem que fazer? O senhor pode até abrir comércio, o senhor pode até negociar. Agora a cultura é nossa. Nós não vamos deixar os caras chegar aqui e meter o dedo na nossa cultura. Não, não dá certo, não rola. E ele fez, não, pô, mas é porque os caras estão me pressionando, os caras estão me pressionando. E o que é que vai acontecer? A China, extremamente tradicional, extremamente cultural, vai começar a sofrer influência desses países. Da Inglaterra, do Japão. O Japão estava começando a crescer de uma maneira incrível, né? O Japão estava começando a crescer. E aí o imperador tava com medo dessa invasão cultural, desse Ocidente chegar até o Oriente. Tava com medo mesmo. Então, chegou a Inglaterra, né? Olha, China. Venha cá, China. Venha cá, imperador. É o seguinte. Eu sei que você não gosta, você reluta muito sobre essa questão da cultura, né? Sobre essa questão da gente invadir a cultura de vocês, mas não se preocupe, não. Eu vou só vender chá. Aí o imperador disse, gente, tu vai vender chá? Vou vender só chá para você. Rapaz, aí o imperador disse, não, se você vai vender chá, chá é uma coisa que a gente gosta, chá é uma coisa que todo mundo curte aqui na China. Então, já que todo mundo gosta de chá, eu compro o seu chá. Só que a Inglaterra é mala. A Inglaterra é mala. Foi o que a Inglaterra fez. Pegou esse chá que estava vendendo e colocou, acho que foi papoula, no meio desse chá. E o que é que a papoula faz? A papoula causa dependência. A papoula causa dependência. Então, olha o que foi que a Inglaterra fez. A Inglaterra pegou, disse, China, venha cá. Venha cá, China. Eu vendo chá a você. Me compre o chá. Aí a China vai dizer, eu compro, eu gosto de chá, eu compro. Aí a Inglaterra bota um pozinho para tornar o povo da China dependente e não parar de comprar. Porque o povo da China tava ficando viciado. Viciadão mesmo, loucão, assim, doido pelo chá. Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá. The Walking Dead pelo chá. E aí, tinha alguma coisa estranha nisso. Tem alguma coisa estranha nisso. E aí é onde entra a guerra do ópio. Que a guerra do ópio é justamente essa guerra por esse chazinho. O ópio é o nomezinho do chá. Então a guerra do ópio foi por isso, porque a Inglaterra estava vendendo ópio, só que estava botando a lá no meio, que era para causar dependência no povo da China, e o povo da China querer sempre consumir, 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 e o governo chinês tem sempre que estar comprando ópio. E aí teve a guerra do ópio. Na sequência da guerra do ópio, tem o Tratado de Nanquim, que é um tratado em que a China praticamente é obrigada a abrir seu comércio para os países, tanto para a Inglaterra quanto para o Japão e qualquer dos outros países. A partir do Tratado de Nanquim, assinou o Tratado de Nanquim, pô, tá assinado. Veio país de tudo que era canto. Por quê? Porque a China abriu os seus portos para receber e fazer troca comercial. Então, veio cá Alemanha, Inglaterra, Japão, veio gente de tudo que era canto, para poder comercializar com a China. Se está tendo troca comercial grande, está tendo também troca de cultura grande. E o povo meio que vendo que o povo de fora, que o pessoal do Ocidente, estava trazendo a cultura deles para cá. E a China não queria isso.
A China não quer perder sua cultura, a China não quer misturar sua cultura, a China não quer conhecer outras culturas. A China tem a cultura dela e ela quer que respeite, certo? Então, esse vai ser o principal ponto. Quando abre o Tratado de Nanquim, que os países começam a comercializar com a China começa a dizer, rapaz, esses cabos não estão só comercializando, não, estão trazendo também um pouco da cultura deles, eu não quero. Não estou afim, certo? E aí, um cara chamado Sun Yat-sen, em 1905, vai fundar um partido nacionalista chamado Kuomintang. O Kuomintang, ele era formado pela burguesia e que não aceitava mais, não aguentava mais influência política no Japão, porque o imperador no Japão não, na China, perdão. O imperador chinês já não tinha mais poder de nada, ele estava sendo um bonequinho manipulado pelos países da Europa. Então o povo estava revoltado com isso. Nós não vamos aceitar que tu fique sendo comandado por esses caras aí, pô. E aí, o que é que aconteceu? Começou a surgir uma forte oposição ao imperador, com um forte discurso nacionalista, de dizer assim, a China é isso, a China é independente, a China é linda, a China tem uma cultura admirável. Eu, particularmente, eu amo a cultura chinesa. Tipo, amo a cultura chinesa mesmo, assim. É uma cultura que eu admiro demais. E aí, começaram a propagar esse discurso nacionalista, dizer, a gente não vai mais aceitar essa influência. Então, se tu quiser ser influenciado, beleza, mas tu vai ter que pular fora da China. E aí, em 1911 e 1912, acontece a primeira fase da Revolução Chinesa, em que o imperador é derrubado e aí a gente tem um processo de instalação de república, muito similar com o que houve na Revolução Russa, onde a gente tem o czar não escutou o povo, vieram os mencheviques e derrubaram, implementando uma república. Da mesma forma que lá eram os burgueses, aqui também vai ser a burguesia, né? A burguesia surge nesse contexto para poder derrubar o imperador. Derrubando o imperador, a burguesia assume o poder com um discurso nacionalista e em 1911, 1912 é a primeira fase da Revolução. Beleza. Porém, quando é em 1921 vai surgir um cara chamado Mao Tse-tung, e vai fundar o Partido Comunista Chinês, que vai fazer oposição ao Kuomintang. Por quê? Mao Tse-tung era um grande admirador de Joseph Stalin, né? Então, ele admirava muito o que tinha acontecido na União Soviética. E uma coisa que eu posso até voltar nesse mapa para a gente entender o porquê do socialismo se espalhar tão rápido, é que em 1929, na verdade, que não pega nessa data, mas é uma inspiração, é que em 1929, quando houve a crise do capitalismo, a Rússia não foi atingida, a União Soviética não foi atingida. E isso é um atrativo para os países, porque, oxente, aquele país, por ter esse tipo de economia, não foi atingido por uma crise, não foi atingido pela crise. Isso é um atrativo. Nesse caso aqui, é porque Mao Tse-tung, ele admirava a forma com que Stalin fazia as coisas na União Soviética. Não só Stalin, mas o próprio Lenin também, né? Então, tanto a forma que Lenin fez, quanto a forma que Stalin estava fazendo, era admirada por Mao Tse-tung. Mais para frente ele vai romper, porque ele não vai concordar, mas não é com Stalin. E aí a gente vai ver depois, mas a princípio ele vai ter essa inspiração em Lenin, em Stalin, para poder formar o Partido Comunista Chinês, para trazer o comunismo para a China, com inspiração da União Soviética. Como também na Revolução Russa, vai iniciar uma guerra civil. O Partido Nacionalista vai confrontar o Partido Comunista. E aí vai emergir no governo um cara chamado Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, ele vai começar a reprimir os comunistas. De forte mesmo, tipo, vai-te embora, toca fogo.
ele vai começar a combater o comunismo de verdade. E então, o que é que Mao Tse Tung faz? Ele diz, rapaz, veja só, a China é agrária, a China é desigual, a China é agrária, a China é desigual, a China tem maior parte da população tá na zona rural. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu exército de lá, da zona rural. E aí ele começou a chamar o povo da zona rural. Ele começou a chamar o povo do campo. Ele buscou apoio no campo. Por quê? Era onde ele ia ter apoio, porque ele ia chegar lá e ia dizer, ó, a gente está tentando fazer, vai fazer uma reforma agrária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o povo do campo, ó, seguia Mao Tse Tung. E isso foi essencial para ele, porque ele começou a buscar gente para o seu exército para poder enfrentar Chiang Kai-shek. Até que em 1927 vai acontecer o massacre de Xangai, que o que é que acontece? Os comunistas eles vão invadir Xangai e aí Kai-shek manda matar tudo e destruir a cidade. Quando Kai-shek manda destruir todo mundo sem dó nem piedade, quando Kai-shek manda destruir tudo sem dó nem piedade, o que é que vai acontecer? Mao vai fugir, Mao e algumas pessoas do Partido Comunista vai fugir, e aí eles vão voltar a marchar pelo campo. Essa marcha ficou conhecida como a Longa Marcha, onde, ou a Marcha por Mao Tse Tung, que o que foi que aconteceu? Eles percorreram andando 12 mil quilômetros atrás de apoio das pessoas no campo. E eles conseguiram apoio de mais de 100 mil pessoas. Então, só andando aqueles 12 mil quilômetros ali, Mao Tse Tung e, seus apoiadores conseguiram formar um exército de camponeses de mais de 100 mil pessoas para apoiar ele. E aí entra num ponto importante. O que é que acontece? O Japão estava começando a crescer enquanto potência no Oriente. No período entre guerras, tem alguns relatos que mostram que o país que mais conquistou nesse período entre guerras foi o Japão. E aí, o Japão invade a China. O Japão invade a China. Entre 1931 e 1945, o Japão está lá tentando dominar a China. E aí, o que é que vai acontecer? Chiang Kai-shek vai chegar para Mao Tse-tung e vai dizer assim, rapaz, você ama a China? Mao vai dizer, eu amo a China. Aí ele vai dizer, eu também amo a China. Isso tudo que a gente conseguiu não foi para a gente pegar a nossa cultura e guardar a nossa cultura? Não foi para que a gente se fortalecesse? Aí Mao Tse-tung disse, foi. Ele fez, então vamos deixar de brigar entre a gente. E vamos brigar contra o Japão? Depois nós voltamos a quebrar o cacete. Mas agora, vamos expulsar o Japão daqui? E foi o que aconteceu. O Partido Comunista da China vai se juntar com o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek e por Mao Tse-tung, vão se unir para lutar contra o Japão, formando o que a gente vai chamar de frente única. Então, é um período muito interessante para você ver como o nacionalismo em si ele falou mais alto do que o ideário político. Porque o fato de eles quererem defender a China a qualquer custo fez com que eles fizessem um acordo, né, para formar essa frente única, e ambos os partidos que antes estavam confrontando um com o outro, eles se uniram para enfrentar um inimigo comum. Porque estava assim, o Japão invadiu a China, já é um ponto negativo. Chiang Kai-shek de um lado, Mao Tse-tung do outro, brigando entre si, outro ponto negativo. Então, eles sentaram e conversaram, ó, se a gente não se unir, nós vamos perder para o Japão, né? Mas feio, perder para o Japão, porque o Japão vai invadir tudo aqui. Vamos se unir e depois a gente volta a brigar. Chiang Kai-shek, beleza. Mao Tse-tung, beleza. Quando foi em 1945, como você acabaram de ver na aula de Jamil, o Japão foi praticamente arrasado, né, pela Guerra Mundial, e aí a China se libertou das mãos do Japão.
A China venceu o Japão, conseguiu expulsar o Japão. Porém, a China conseguiu expulsar o Japão com o apoio dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos sabia que se o Japão dominasse a China, ia complicar. Se o Japão dominasse a China, ia complicar. Então, os Estados Unidos deu aquele apoio à China para que a China pudesse expulsar o Japão de lá. Depois que expulsasse o Japão de lá, estava feito. Aí os outros partidos podiam voltar a brigar, tanto o PCC quanto o Kuomintang. Então, foi isso. Quando o Japão foi expulso pelos dois países, né, com o final da guerra, voltaram as guerras civis. Só que agora, Stalin, ele, naquela ideia dele, né, ele já tinha fortalecido a União Soviética já era um foco comunista. Então, lembra da ideia de Stalin? Né? Aquela revolução em um só país? Pronto. Que era fortalecer a União Soviética e depois expandir. Ele estava com a União Soviética fortalecida. Quem sai na Guerra Mundial fortalecido? Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética está precisando de apoio. O que é que Stalin faz? Ô, Mao. Ei, Mao, meu amigo. Tá precisando de apoio aí? Vou mandar um povo para te ajudar. E aí Mao Tse Tung recebe o apoio da União Soviética. Só que existe um ponto interessante, é que antes disso, Mao Tse Tung até solicitou o apoio de Stalin. Só que Stalin não apoiou, porque Stalin estava focado naquela ideia de revolução em um só país. Stalin só apoia Mao Tse Tung depois que ele consegue solidificar a União Soviética dentro do socialismo, o socialismo dentro da União Soviética, certo? E aí, ó, dia 1º de outubro de 1949, o PCC assume o poder. E agora a gente vai ter a República Popular da China, né? Instalando o socialismo. Aqui é só para vocês verem as invasões do Japão dentro da China. O Japão, lembra da Manchúria, que tinha sido disputada pelo Japão e pela Rússia, que o Japão tinha levado? Pronto. A Coreia também já estava aqui, ó. E os caras começaram a invadir também outros países, outros países não, outras regiões da China. E isso aí foi o que começou a dar uma complicada, sabe? Que a China disse assim, rapaz, os caras estão me invadindo. Se eu continuar brigando aqui dentro, eu não vou vencer eles nunca. Então vamos fazer uma paz aqui entre nós dois, vamos formar essa frente única e a gente expulsa o Japão. Saindo aqui de Jiangxi até Yan'an, vocês vão ver que essa linha vermelha aqui representa a longa marcha, aquela de 12 mil quilômetros percorridas para poder conseguir apoio, para que eles pudessem conseguir aquele apoio das 100 mil pessoas. E aí a gente entra no governo de Mao Tse-tung, né? O que é que acontece? Mao Tse-tung ele vai se inspirar tanto na União Soviética que ele vai adotar também planos quinquenais, que são planos econômicos de desenvolvimento. Né? O primeiro plano quinquenal de Mao Tse-tung é justamente a coletivização das terras, ou seja, uma reforma agrária e um processo de industrialização. Né? Então, ele começa a industrializar a China e ele começa a fazer uma reforma agrária. É o primeiro plano quinquenal de Mao Tse-tung. E Stalin morre. Né? Quando Stalin morre, quem vai assumir é Nikita Khrushchev. Né? Eu vou chamar de Nikita porque nós dois somos íntimos. Eu conheço ele, nós já tomamos cafezinho junto. Então, vou chamar ele de Nikita. Nikita, ele era considerado um reformista. Ele era o sucessor de Stalin, só que ele não defendia aquela rigidez que Stalin dava. Ele era mais liberal, ele era mais pacífico, ele era mais humano, né? Então, ele era mais de boa.
E aí, Mao Tse-tung diz, rapaz, eu não gostei desse Nikita, não. Não gostei desse cara. Não gosto desse Nikita. Porque Stalin e Lenin tinham uma ideia e agora ele vem com as coisas meio de reforma. Não, não gosto disso, não. Não gosto dessas paradas. E aí Nikita e Mao Tse-tung, eles meio que rompem, né? Começam a se estranhar. Pô, isso aí não é socialismo. Aí não é socialismo isso. Aí começa a quebrar o pau e eles se estranham. E aí a China perde o apoio da União Soviética. Perdendo o apoio da União Soviética, a China teve que começar a se reinventar, né? E aí, para se reinventar, o que é que ele faz? Ele coloca em prática o seu segundo plano quinquenal, que é o grande salto para frente, né? E o que significa isso? Ele pegou comunidades, ele pegou algumas comunas com 20 mil famílias e disse assim, ó, vocês vão organizar essas siderúrgicas, essas indústrias siderúrgicas. Tem uma indústria. Lembra que o primeiro plano foi justamente promover a produção de indústrias? Pronto. Teve a indústria, tá tendo indústria aqui. Fechou, perfeito. Delícia. Quem vai organizar, quem vai administrar, quem vai ficar responsável por essa indústria? Essas 20 mil famílias dessa comuna. Elas vão doar até, tipo, a terra que era daquelas famílias vai ser usada para construir a indústria, e essas famílias, onde a indústria foi construída, nas suas terras, vão organizar, vão administrar, vão trabalhar e vão produzir nessa indústria, certo? Então é tipo assim, ó, eu vou construir na tua terra e você organiza, beleza? E aí, quando foi em 1966 e 1967, vai acontecer o que eu acho mais top dentro da Revolução Chinesa, que é a Revolução Cultural, que é meio que para reafirmar os princípios e preceitos da cultura chinesa. É uma tentativa de acabar com o processo de cultura de influência ocidental na China. Investiu-se muito, Mao Tse-tung investiu muito em propaganda revolucionária. Ele escreveu um livro, né, chamado de Livro Vermelho, e ele simplesmente dava esse livro. Todos os jovens chineses tinham esse livro em mãos, de graça. Eita, a gambiarra caiu. Todos os jovens chineses tinham esse livro em mãos, porque ele queria propagar a cultura chinesa. Se vocês forem buscar, né, a cultura chinesa, a Revolução Cultural foi uma forma de reviver a cultura chinesa e não deixar que o Ocidente entrasse tanto dentro da cultura, certo? Então, esse foi o auge do auge do auge do governo de Mao Tse-tung, na minha opinião, porque ele fortalece, no sentido, ele fortalece a cultura da China, né? E aí, para fazer aquele link inicial, que a gente falou sobre socialismo da China, que a gente falou sobre socialismo, as diferenças, o socialismo da China é um tipo de socialismo chamado socialismo de mercado, que é um socialismo que permite a iniciativa privada, só que o Estado é o acionista mais importante, é o acionista majoritário. Só que isso só vai acontecer depois da morte de Mao Tse-tung, certo? Isso porque Mao Tse-tung jamais vai aceitar uma coisa dessas. E aí, depois que ele morre, né? Depois que ele morre, é que isso vai ser implementado na China. Um socialismo de mercado. É tipo assim, ó, tem uma empresa de energia, essa empresa de energia pode até ser privada. Só que 60% dessa empresa, das ações dessa empresa vão pertencer ao Estado. E o que é que isso significa? Significa dizer que o Estado vai ter um controle sobre a economia. O Estado vai ter o controle sobre a economia? Vai. Por quê? Porque ele vai estar sempre sendo o principal acionista de qualquer empresa. Então, o Estado ele vai controlar a economia, porque ele vai possuir as maiores porcentagens, sempre de qualquer empresa da China. Porém, ele vai ter também relações capitalistas. Ele também vai ter uma iniciativa privada. Então, é um truque de mestre. Você vai pegar, ó, eu sou o dono da maior parte, só que eu também vou ter produção capitalista. E isso eu consigo alavancar minha economia de uma maneira gigante. Tá entendendo? Eu tenho um controle social de mercado e eu tenho uma iniciativa privada. Vê só que incrível você tentar combinar um socialismo
um socialismo de mercado. Né? É um socialismo em que existe um controle por parte do Estado, mas esse controle não é total. Não é um controle. Então, por isso que a gente não pode dizer que a China é comunista. Né? A China é comunista. Não, não, não. É errado. A China não é comunista. A China tem um Estado, a China tem governo, certo? Então, o socialismo de mercado tem dado muito certo na China. O socialismo de mercado tem dado super certo na China, na verdade. A China, em se tratando de economia, a China é exemplo, né? Em se tratando de economia, a China é exemplo. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Só recapitulando rapidinho: socialismo, principal objetivo é reforma agrária, amenizar as desigualdades sociais, das classes sociais. Tipos: utópico, aquele fantasioso que não precisa de revolução para poder alcançá-lo. Científico, Marx e Engels, onde precisa-se de uma ditadura do proletariado, precisa-se de uma luta armada, precisa-se de uma manifestação contrária. Depois, a gente vem para o anarquismo, que é aquela coisa mais direta, mais incisiva, pá, que a gente sabe que não funciona. E aí, dentro da Revolução Chinesa, a gente tem o governo lá, a dinastia. Essa dinastia vai permitir com que a influência ocidental entre na China. Isso vai causar uma revolta na população, né? Vão acontecer a Guerra do Ópio, que é quando a China estava sendo dopada, praticamente, pela Inglaterra. E aí vai acontecer a Guerra do Ópio, o Tratado de Nanquim. As pessoas vão se revoltar, principalmente a burguesia. Vai ter a primeira fase da Revolução, a primeira Revolução, 1905, com o Partido Nacionalista Kuomintang. 1921 surge o PCC de Mao Tse-tung, que vai se manifestar contra, né? Que vai ser contrário. Vão formar, vai ter essa guerra civil entre os dois partidos, guerra civil, até que entra no massacre de Xangai. Chiang Kai-shek praticamente aniquila todos os comunistas. Começa a questão da longa marcha, andando os 12 mil quilômetros. Esses 12 mil quilômetros chamam um total de 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. No período entre guerras, o Japão começa a invadir a China. E aí, tanto o Kuomintang quanto o PCC, eles vão se unir. PCC é Partido Comunista Chinês. Eles vão se unir para enfrentar um inimigo comum, que aí, no caso é o Japão. E aí, depois que o Japão foi derrotado, lá em 1945, com a guerra, voltou a guerra civil entre o Kuomintang e o PCC. O PCC recebe apoio da União Soviética, Mao Tse-tung chega ao poder, vai implementar os planos quinquenais, vai romper com a União Soviética e vai desenvolver a Revolução Cultural, que para mim é o ponto, assim, a Revolução Chinesa não é tão requisitada no Enem, mas se eu tivesse que fazer uma aposta do que seria cobrado, seria justamente essa questão da Revolução Cultural, certo? Então, que Mao Tse-tung investiu muito em propaganda, em livros, ele propagou muito a cultura da China em todo sentido. E aí, a China, até hoje, ela vive uma sociedade, um socialismo de mercado, onde você tem uma iniciativa privada, mas que o governo, o Estado, concentra a maior parte das ações da economia. Ok, moçada? Vou parar aqui a gravação. Dúvidas, questionamentos, críticas.